Olá, sejam bem-vindos ao Multicast número 72. Meu nome é Adriano Leite, eu sou responsável pela área comercial. Hoje, junto comigo aqui nesse mês, o Luiz Paulo Aranha, que é o gestor responsável pela estratégia do Multicapital FIC-FIA, a nossa estratégia long only. Hoje é dia 10 de setembro de 2025, são 11 horas da manhã e 41 minutos. Aranha, vamos, como de costume, aí, começar falando do cenário global, porque a gente estava falando há pouco aqui, que acho que é legal a gente dividir aqui com o pessoal quando a gente fala do momento atual e a perspectiva, mas é um pouco desse encadeamento, né, que a gente vem de vários vetores positivos no global que vem favorecendo emergentes e, consequentemente, a gente aqui no Brasil, né? E depois a gente pode até entrar um pouquinho mais específico no mês passado, né? Sim, vamos recapitular, né? O Brasil ele está sobre, né, uma onda, principalmente a onda global do dólar mais fraco. Então, a variável, né, que a gente vem falando bastante, que desde a eleição do Trump, esse dólar mais fraco favoreceu muito os emergentes, né? A moeda que se valorizou e houve, né, aquela saída de fluxo dos Estados Unidos para os emergentes. O cenário para os emergentes ficou melhor, né? Junto com isso, né, o cenário local, a gente está muito próximo aí, né, de uma queda de juros, né? Então, você junta o externo com o interno, o ano tem sido bem favorável para os ativos de risco como um todo, né? Apesar de todas, né, as incertezas, a fiscal, a eleição e tudo mais, quando você tira, né, a lente do local e olha sobre a ótica internacional, os emergentes foram bem e o Brasil foi bem junto com os emergentes. Então também fica complicado você diagnosticar que existe um componente interno de eleição, de mudança e tal, que está fazendo preço, né? Até uma hipótese que sim, mas que é difícil de você dissociar, porque quando você analisa a performance externa, o Brasil ele está junto, né, com os outros emergentes. Inclusive no mês passado, ali, né, você pega ali os últimos 10, 15 dias, né, quando começou a vir dados mostrando uma economia americana mais fraca, aquilo ajudou bastante aqui o mercado local. Então no mês passado, né, o que acho que foi muito relevante é que houve dados mais fracos, principalmente do emprego, né? E teve o Jackson Hole, que o Powell, ele, vamos dizer, sacramentou, né, a mudança de instância, que ele vai derrubar os juros. Semana que vem você tem a reunião do Fed, que está ali quase que certeza que os juros vai começar a cair lá, já vai cair nos Estados Unidos, né? Aqui também a gente tem, né, um cenário em que está se começando a ficar propício para os juros cair, né? Ainda o BC está numa instância muito hawkish, muito de que ele ainda não tinha parado de subir. Então acho que o comunicado dele vai ser importante. A gente não tem, acho que, chance nenhuma dele cair na semana que vem, mas o comunicado vai ser importante para mostrar a direção. O mercado já vem, né, percebendo um pouco isso e vem precificando, né, os ativos mais ligados à queda de juros. Eles performaram melhor aí na bolsa do que os outros. Sem dúvida. A gente vai falar mais em detalhe aí do mercado aí ligado na performance do FIA. A gente vai começar aqui, então, falando do Multicapital Equity Hedge. Ele fechou o mês passado com um retorno de 0,19 versus um CDI de 1,16, no ano 7,98 versus um CDI de 9,02, e em 12 meses 4,92 versus um CDI de 12,95. Destaque positivo do fundo foram os pares no setor de tecnologia, utilities e saúde, e a parte negativa foi infra, e principalmente uma posição comprada num par que a gente tinha em Rumo, varejo e na parte de financeiro lá fora, né? O fundo ele fechou uma exposição bruta de 160%. Ele está com viés mais construtivo, onde a gente tem pares que eu acho que se beneficiam com um cenário desse que o Aranha descreveu, um cenário mais otimista, e a exposição líquida está em mais 8%. Tá? Já o Multicapital Total Return, que é o nosso long bias, ele fechou o mês com um retorno de 5,36
versus um Ibovespa de 6,28 e um IMAB de 0,74. No ano, 25,52 versus o yield do IMAB de 8,73 e um Ibovespa de 17,57. E em 12 meses, 16,17 versus um Ibovespa de 2,97 e um yield do IMAB de 12,95. Destaque positivo do fundo, eu acho que foi essa parte cíclica doméstica. O fundo, acho que ele vem trabalhando com uma exposição líquida alta para padrões históricos, próximo aí de 90%, ele fechou um mês aí a 92%, e ao mesmo tempo o fundo ele foi aumentando a parcela, né, que a gente chama aí de cíclico doméstico, componente que tem mais beta, né? Eu acho que esse foi o grande destaque. E a parte negativa foi a posição em rumo também. Finalmente, agora aqui já com a Aranha, né, que vai comentar, o Multi Capital FICFIA, ele fechou aí com um mês forte, né, de 9,69 versus o Ibovespa de 6,28, levando o ano para 37,01 versus um Ibovespa de 17,57 e já encostando no Ibovespa em 12 meses, né, 0,98 versus um Ibovespa de 2,97. Aranha, como é que você resume aí o mês, posicionamento e dinâmica do fundo, assim, o que você vem fazendo aí, olhando para frente? O mês ele foi o mês que os setores mais cíclicos, né, se beneficiaram dessa perspectiva de queda de juros lá fora e aqui, né? Então, somente construção, concessão rodoviária, tiveram aí um desempenho bem forte, né? A exceção da Rumo, né, que é uma posição que também a gente estava carregando, a gente até estopou, e aí teve também, acho que é importante lembrar, no mês passado teve muitos resultados, né? Os resultados na média foram também bons, então é outro ponto que eu acho que vale destacar. As empresas estão vindo bem, as empresas estavam preparadas para esses juros altos. E agora fica muita pergunta de que quando vai desacelerar a economia, né? Se ela vai desacelerar, mas a gente vê sinais de que a desaceleração vai acontecer, mas a gente fica na dúvida da magnitude, né? E eu acho que aí varia muito empresa a empresa. E quando que vai ter, né, o efeito, né, da queda de juros. Então você tem um cabo de guerra aí entre, né, a alavancagem operacional e a alavancagem financeira. Na alavancagem operacional, você talvez já esteja ali um pouco no final, porque vai ser difícil as empresas crescerem muito mais, né, a não ser casos específicos, né, a gente está falando aqui de forma geral. E na alavancagem financeira ainda nem começou, né, ainda vai começar, você vai ter um ano de 26 melhor do que o de 25 e o de 27 melhor do que o de 26, né? Os múltiplos ainda super deprimidos, mesmo a bolsa estando no high histórico, né, nominal, você vê as empresas negociando a múltiplos com descontos ainda muito relevantes em relação a qualquer ponto de vista, tanto em desconto em relação às empresas lá fora, quanto desconto em relação ao múltiplo histórico, né? Parte justificada pelo esse custo de capital muito alto, mas a gente está aqui vendo o quanto que isso vai, né, vamos dizer, voltar para uma normalidade, né? E aí, acho que do ponto de vista também, assim, setorial, né, acho que vale destacar que o setor de commodities vem performando mal, né, então ele é um peso grande no Ibovespa que não está performando bem, mas ele já começa a chamar um pouco a atenção de que ficou muito para trás, está barato, né? Então, quando você olha a bolsa como um todo, tem muita coisa para alocar, né? Não é uma questão muito micro dessa vez, agora é uma questão muito mais ampla, que na hora que tiver um fluxo, você pode ter uma alta muito relevante, né? Na hora que esse cenário todo, né, que a gente está falando, weak dólar, queda de juros aqui, né? E à medida que o tempo passa a eleição, esses três vetores alinhados para o meu lado pode fazer um termo, né, que a gente chama de re-rating, né, na bolsa é muito relevante. E sempre lembrando que é uma bolsa aí que anda aí seus 16%, 17% no ano, com vários papéis aí performando muito bem, mas o investidor local completamente desalocado, né? Uma liquidez super exatamente, passada. Tem ainda
né, as alocações globais, né, em risco, em fundos de ação, sobre várias óticas, assim, nos lows históricos, né? Exatamente. Bom, acho que é isso. Agradecer o Aranha aqui, a participação nesse mês, e agradecer principalmente a quem teve a oportunidade de nos ver e ouvir, e até o próximo podcast. Muito obrigado. Obrigado, até a próxima.